Olá, Deutibum, voltei para esclarecer algumas dúvidas que geralmente eu recebo no direct, tá? Deixa eu ajeitar aqui as sobrancelhas. Então, primeiro, né, o trabalho com Yoni Egg é muito no sentido de fazer limpezas de traumas sexuais obstétricos relacionados ao sistema reprodutor feminino, né? Muitas vezes um processo de não aceitação da menstruação ou um caso de abuso sexual ou um processo de abortamento ou uma violência, né? No entanto, existem outras experiências que não necessariamente estão diretamente ligadas ao sistema reprodutor feminino, mas que interferiram, impactaram na nossa personalidade, na construção da identidade feminina, no nosso ser feminino, fazendo com que a gente se feche, com que a gente se cale, com que a gente não consiga expressar a nossa criatividade ou sequer identificar o nosso processo criativo. Então, o Yoni Egg, ele tem ele é um cristal que é usado intimamente no canal vaginal, então ele atua diretamente no canal vaginal, no sistema reprodutor, no útero, mas ele faz um trabalho muito complexo em todos os níveis, não só no corpo da mulher, mas também na psique feminina, mas também no campo energético dessa mulher. E aí eu trago isso para que você compreenda, dentro da sua história, onde você foi afetada. Se não foi afetada diretamente no corpo físico, talvez seja um processo mediúnico que você não consegue equilibrar, harmonizar dentro de você, né? Uma intuição muito aflorada que às vezes te leva a ter comportamentos disruptivos com a realidade, ou é uma negação completa dessa intuição, onde você não consegue se conectar com essa sabedoria interior que está dentro de você, com a divindade maior que está além de você, com a sua ancestralidade, né? Quando esse campo também está desarmonizado, isso impacta na nossa saúde, porque somos seres integrais, né? Então, às vezes, não foi diretamente um processo traumático no corpo físico, mas foi no corpo espiritual. Não foi no corpo espiritual, mas foi no corpo emocional. E o Yoni Egg tem essa habilidade, né, de harmonizar todos esses corpos. E dentro do sistema Yoni Egg que eu ofereço para as deusas, eu integro outros campos terapêuticos de trabalho, né? É uma utilização de reiki, é uma meditação, é uma escuta do corpo para liberação de traumas na memória celular, né? É uma tiragem de cartas, é um exercício sistêmico. Tudo isso compõe esse trabalho junto com o Yoni Egg para que a gente consiga ir descascando mais camadas da nossa cebola. E aí eu recebi no direct uma mulher que me perguntou assim: mas Bruna, eu fiz a retirada do útero por causa da endometriose. Eu não sofro mais de endometriose. Eu posso usar Yoni Egg? Minha deusa, o sintoma físico ele sumiu porque você fez a retirada do seu útero. Mas pare para pensar um pouquinho comigo. O útero é o seu centro de poder porque ele é o órgão onde abriga a vida, onde ele gesta a vida, ainda que seja a vida de filhos ou de sonhos ou de desejos. Qual ser humano vai ter um órgão retirado do seu corpo e não vai se sentir impactado com essa retirada, com essa ausência da completude da qual o Divino Criador fez você, né? O útero ele é um órgão muito importante para a mulher. E ainda que fisicamente você não sinta mais desconforto, como é que está dentro de você a construção da sua personalidade, da sua identidade enquanto mulher? Como essa retirada do útero amenizou sintomas físicos, mas impactou o seu sistema emocional? Então eu trago essas provocações para você perceber se ter o útero físico ou não é um impeditivo para você utilizar a medicina.
do Yoni Egg, né? Às vezes você não tem o útero físico, mas tem um chamado muito profundo do seu feminino em se reconectar com a sua sabedoria ancestral, mesmo sem o útero. Então, faça essa análise você a respeito da sua caminhada. Como isso comprometeu o seu sentir, o seu ser mulher. E aí, a partir disso, você faça a decisão que for melhor para o seu corpo, espírito, mente, tá? Então, a partir desse exemplo, que eu achei que foi o mais especial, assim, para trazer para vocês em formato de vídeo, né? Busquem olhar para a história de vida de vocês antes de decidir se conectar com o Yoni Egg. Ouvir, sentir o chamado, escute esse chamado. E o chamado é pelo quê? Né? Chegue para essa mentoria com o Yoni Egg sabendo com clareza o que você quer, né? É bem importante. Às vezes a gente não entende ao certo. No meu processo, quando eu busquei pela primeira vez o Yoni Egg, eu queria recuperar a minha libido. Nesse processo de buscar recuperar minha libido, né, eu tinha deixado de tomar anticoncepcional, tinha menos de um mês que eu tinha deixado de tomar anticoncepcional, e identifiquei que durante o uso do anticoncepcional, a minha libido ela foi extinta do meu corpo. E isso impactou nas minhas emoções, porque uma mulher sem libido, ela fica uma mulher raivosa. Então, quando eu encontrei o Yoni Egg, foi nesse sentido de amenizar as minhas emoções e de poder gozar de novo. Só que aí um mundo muito maior se revelou diante de mim. Eu não tinha muita clareza, mas eu sabia o que eu queria. E aí, a partir disso, muitas coisas aconteceram para mim. Eu utilizo a medicina até hoje, né? Venho usando assim desde então. E aí, além de ter toda essa experiência com as minhas interagentes, eu tenho esse testemunho no meu próprio corpo, né? E é da minha experiência, tendo esse recurso da minha experiência, que eu posso falar para você a respeito de como é transformador, né? Mas é também desafiador, porque a gente precisa se encarar com honestidade, encarar a nossa história com honestidade. Então é muito sobre isso, tá? O valor da mentoria individual online, tá? É R$500, sendo que são 3 meses de acompanhamento, ou seja, é R$1.500, tá? Esses 3 meses a gente vai ter encontros semanais de 1 hora para eu te ouvir e para eu poder intervir e orientar você dentro do seu mundo de descobertas, tá? Desenvolvendo esse campo da autonomia, da autorresponsabilidade, do autocuidado. Dentro desses encontros semanais a gente cria essa estrutura para que você possa romper com ciclos viciosos na sua vida, né? De maneira específica, pontual, tá? Então, por mês é o valor de R$500, totalizando a mentoria de 3 meses, R$1.500. E aí, tenho 2 vagas para esse trabalho bem exclusivo, bem específico para o seu caso. Vai ser um prazer te receber, seja na minha casa de maneira presencial, ou seja na minha casa todos os dias de maneira online, né? A cada semana de maneira online. Um beijo, meus amores. Qualquer dúvida, deixem no direct que eu volto e respondo, tá certo?